o Vasco apresentar a proposta pelo volante colombiano De Ossa de 60 milhões de reais, ou seja, 10 milhões de euros, hoje saiu a informação que o Cruz-Maltino tem negociação com o atacante de parar o aeroporto. Vou trazer no detalhe, quero falar também sobre a novela que segue na movimentação para novo técnico no Vasco. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo nesse momento, com os principais assuntos e notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do gigante da colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é importante demais para o crescimento do canal. O seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruz-maltinos apaixonados. Obrigado pelo like, pela sua inscrição, pela sua moral. Nós estamos na cobertura da seleção brasileira aqui em New Jersey, em Rockaway, mas sempre compromissados em parar tudo para trazer a informação do Vascão para você. Então, sem mais delongas, vamos aqui às informações do Legítimo Clube do Povo. Falar sobre essa proposta realizada pelo Vasco, lembrando que o Admar Lopes, além de estar de férias em Portugal, a viagem foi útil para monitorar, observar e negociar alguns jogadores. O Admar, diretor executivo do Vasco, chegou na última sexta-feira ao Rio de Janeiro, até para estar junto com a reapresentação da equipe na próxima segunda-feira no CT Moacir Barbosa, já na preparação para o restante da temporada. O Vasco que tem compromissos pela Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. Pela Sul-Americana, dia 22, no Atanásio Girardot, em Medellín, contra o Independente Medellín, valendo pelo primeiro jogo dos playoffs da Copa Sul-Americana. Então toda a movimentação, partida só relembrando, dia 22 de julho. O Vasco tendo aí praticamente um mês para se preparar, se planejar, ter também, a expectativa é ter já um novo treinador à beira do gramado para poder preparar essa equipe para o restante da temporada. E ainda, voltando aqui falando no Admar, o Vasco sinalizou uma proposta de 10 a 11 milhões de euros por Nelson De Ossa, que é o colombiano, né? Seria mais um tipo Colômbia aí no elenco do Vasco. Já temos Andrés Gomes, Johan Rojas, o Vasco tem o Marino Inestrosa e o Carlos Cuesta. E é um colombiano que inclusive foi sondado por outras equipes. Vou trazer um detalhe muito importante já sobre essa notícia. Mas em primeira mão, o Admar Lopes teve uma reunião na última quinta-feira com Manu Farrado, que é o diretor do Betis, onde sinalizou uma oferta nos valores citados acima e nesse momento foi bem recebida pelos espanhóis. O clube de De Ossa aguarda a oferta agora formal para liberar o jogador e assinar com o Vasco. O De Ossa, como eu disse, foi especulado em outros clubes, inclusive a staff do jogador, até aproveitando esse clima aqui de Copa do Mundo, esses bastidores de Copa do Mundo, conversava com, por exemplo, o De Ossa, ele foi um dos interesses do Flamengo recentemente. O Flamengo estava interessado em De Ossa, e eu conversava até com o paparazzo rubro-negro sobre esse jogador, que era um dos interesses do Flamengo na época. E no detalhe, o De Ossa, a staff do De Ossa vem oferecendo ele para muitos clubes, inclusive no futebol brasileiro. Então o Vasco é um jogador que desperta o interesse de outros clubes, e o Vasco nesse momento, através do Admar, por isso que eu trago essa informação aqui, corre na frente para fechar a contratação desse volante. Até porque, trazendo mais detalhes aqui, galera, é o seguinte, o Vasco tem hoje o Hugo Moura, que está de saída para o futebol japonês, o Vasco tem o Tietê também, que está de saída, o Jair recuperando de uma lesão, o Jair já está em transição em campo, inclusive já se apresentou no CT Moacir Barbosa junto com o Puma Rodrigues, junto com o volante Euder, é um dos jogadores que se anteciparam nessa volta, e o Vasco tem o Ramon Rick, que é um jogador que foi introduzido no time principal pelo antigo treinador Renato Gaúcho. Mas ainda assim há a carência de um volante para ser titular. Então a gente está nessa apuração, buscando mais informações sobre essa negociação que o Vasco tem no momento para fechar
com o Deossa. Titular hoje, incontestavelmente, é Thiago Mendes, o capitão, e o Cauã Barros. Tem o Jair voltando, JP, que faz muito um papel ali de 8, né, que é um cria da base, e o Ramon Rick. Pergunto, Deossa chegando hoje, brigaria por vaga para ser titular? Coloque aqui nos comentários, é importante a sua participação. E além dessa negociação, vou trazer uma informação impactante. Antes, seguinte, segundo o jornalista Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, um abraço aí para o Emerson também, ele disse o seguinte: além do volante Nelson Deossa, o Vasco tem negociação em andamento para contratar um atacante para impactar o futebol brasileiro. Ainda não está fechado, mas é uma negociação que está acontecendo. Então, mais uma movimentação aí. Hoje o Emerson trouxe no seu canal, né, o canal Emerson Rocha pelo YouTube, essa negociação que está acontecendo de um jogador para causar o impacto. E aí, muita gente perguntando sobre o Icardi, jogador que está livre no mercado, com passagens pelo Galatasaray. O Icardi, gente, é um movimento que parte do torcedor vem fazendo na internet. Por exemplo, sabe que a torcida do Vasco é muito engajada. A torcida do Vasco, nas redes sociais, tem uma expressão muito grande, né? Bate de frente aí, a torcida faz toda a diferença. Por exemplo, o Deossa teve o Instagram invadido, né, nos comentários, na rede social, já fazendo um movimento para esse jogador já vem ter uma boa impressão do que é a torcida. E também foi feito um movimento pelo Icardi na rede social. O fato até aproveitando ali, já buscando essa informação, com pessoas ligadas ao Vasco, a gente está aqui, mas não deixa de trocar uma mensagem, de conversar, de trocar uma ideia. E questionei, qual é, nesse momento, por exemplo, os olhares do Vasco para com o Icardi? E a resposta que eu tenho é o seguinte: todo mundo quer um jogador como o Icardi que está livre no mercado. Todo time quer um atacante como o Icardi para ser o 9, para ser o gol. Foi essa a resposta que eu tive. Mas aí eu pergunto, Vasco negocia nesse momento com o Icardi? Não, ainda não há negociação que seja o Icardi. Então foi essa informação que eu obtive, tendo em vista que o torcedor fez esse movimento para poder ser o Icardi, né, esse grande nome. Mas, segundo a apuração do amigo Emerson Rocha, existe sim um nome de causar um impacto, de parar o aeroporto. E a gente está aqui para trazer toda a movimentação para você, torcedor Cruz Maltino. Se for o Icardi, nesse momento, seria impactante, né? O cara tem muitos gols pelo Galatasaray, é um cara de presença diária, mas o que a questão, até conversando em relação a essa parte do Icardi, que pesa nesse momento, é a questão salarial. Se o Vasco vai ter ali a condição de pagar o salário do jogador. Se for em relação, por exemplo, aos sócios torcedores, fazendo um movimento com um aumento de número de sócios torcedor, existe todo esse cenário. Mas o que pesa nesse momento é a questão salarial, mas seria aí uma baita contratação. A gente está aqui na questão também, acompanhando toda a movimentação nessa novela em relação... Acho que precisa de um treinador, não adianta trazer jogador e aí o treinador chegar e não ter as peças ali que ele pediu na janela de transferência. Foi muito o que aconteceu com o Renato Gaúcho, né, na oportunidade. As contratações que vieram foi da época do Fernando Diniz, e agora, né, a ideia é o Vasco ter um novo treinador até para ajudar nessa questão da janela de transferências. Tem um fato, que o Vasco tem o Hernan Crespo como prioridade, o plano A nesse momento. Além de ser um técnico estrangeiro, e aí no mercado tem Juan Pablo Voivoda, tem Palermo, tem o Marcelo Gadiardo, mas o nome nesse momento, segundo a ESPN, a prioridade do Vasco seria o Hernan Crespo, ex-São Paulo. E assim, o Crespo, ele foi muito injustiçado lá no São Paulo, né? Colocaram todos os problemas da diretoria, né? À toa que o São Paulo hoje demitiu o Rui Costa, que é o diretor executivo de futebol, que estava sendo pressionado pela torcida. O Hernan Crespo acabou ganhando pato, mas, claro, contratou o Dorival. Se o Dorival tivesse livre no mercado hoje, poderia ser até o Dorival no Vasco, por que não? Mas a prioridade da diretoria nesse momento é a contratação de um técnico estrangeiro. Galera, do mais eu vou ficando por aqui, para sempre deixar você atualizado. BTV Esportes, todos os lugares, saudações vascaínas. Um abraço.